Deus, Ele tem feito algo nessa igreja. Quem veio aqui para a programação da semana? Estava na vigília. Dá um glória à turma da vigília aí. Deus, Ele tem nos alimentado tanto, irmãos, esses dias. Tivemos aqui terça-feira, quarta-feira, Deus falando. Quinta-feira nós tivemos um pequeno grupo lá no Lago Sul. Deus alcançou muitos irmãos católicos, que eu amo os irmãos católicos, e nós temos muitos aqui dentro hoje. E sexta-feira tivemos uma vigília aqui, irmãos. Ontem nós fomos pregar em Niquelândia, voltamos ontem mesmo, pela manhã eu tive trazendo uma palavra lá, em Santa Maria, Três Marias, Santa Maria, e hoje eu estou com meu coração totalmente alegre aqui. Deus tem uma palavra para você. Você crê nisso, que Deus tem uma palavra no seu coração? Existe uma agenda do homem e uma agenda do céu. Deus te trouxe aqui porque existe uma agenda dele para essa noite. Bem, abra sua palavra, a Bíblia. Tem um livro de Jeremias, logo após o livro de Jeremias, tem um livro pequeno chamado Livro de Lamentações. Eu quero que você abra após o livro de Jeremias, o livro de Lamentações. Enquanto isso, eu quero agradecer a Deus aqui pela formatura, todos os formandos, nossos visitantes, muito obrigado. Eu sei que Deus já falou o teu coração, mas eu sei que Deus ainda vai continuar falando. Não é a nossa palavra, mas é a palavra do Deus Todo-Poderoso. Lamentações, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3. Isso. Capítulo 3, verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Todos encontraram? Já deixa anotado aí, deixa aberto. Diz assim, olha o profeta, sacerdote, homem de Deus, o crente. Quem está falando aqui, irmãos, é um crente, tá? Já começa a entender desde o início aqui. Diz assim, eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Fala de aflição. Ele me levou e me fez andar em trevas, e não, deveras ele volveu contra mim a mão, de contínuo, todos os, fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos, edificou contra mim e me cercou de veneno e fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Cercou-me de um muro e já não posso sair, agravou-me com grilhões de bronze. Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas, ou seja, meus caminhos. Fez-me com um urso a espreita, um leão em emboscada. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços. Ele me deixou assolado. Entesou o seu arco e me pôs como um alvo a flecha. Fez que me entrassem no coração as flechas da sua aljava. Fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção todo o dia. Fartou-me de amargura, saciou-me de absinto. Agora vá para o verso 17. Olha o verso 17. Vamos ler comigo, igreja? Vamos junto? Afastou-me, esqueci-me. Pastor, na minha Bíblia está escrito felicidade. Não se preocupe, do jeito que você está, incline a sua cabeça. Maravilhoso Deus e Pai, muito obrigado pela tua presença, obrigado, Senhor, pela tua graça, obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor nos amou, o Senhor é bom, e o Senhor nos atraiu, meu Pai. Obrigado pela saúde, nós te louvamos por essa noite, porque existe uma agenda do céu, e nós ouvimos a tua voz, Pai, que eu possa diminuir agora, que não seja o meu intelecto, que não seja aquilo que eu quero falar, Senhor, mas aquilo que o Senhor quer tratar conosco. Por isso eu te peço, fala aos nossos corações de uma forma profunda e poderosa, em nome de Jesus. A igreja diz? Queridos, sente-se, por favor.
Eu vinha durante a semana orando ao Senhor, e a palavra lá em Mateus sobre corações inquietos, e essa palavra começou a arder no meu coração, sobre corações, mas quando foi ontem, eu estava viajando, e eu estava ali no carro, uma viagem longa, Deus começou a trazer essa palavra de volta. Eu sei que existem pessoas que precisam ouvir o que nós iremos comentar aqui. E eu gostaria de comentar sobre um profeta que escreveu o livro de Jeremias, mas ele escreveu sobre as suas lamentações. O nome do livro, que tem 5 capítulos, chama-se Lamentações de um profeta, de um homem de Deus chamado Jeremias. E se eu fosse dar mandei para a mídia logo cedo, se fosse dar um nome e um título para essa mensagem, é tempo de trazer à memória o que nos dá? Porque nós vivemos dias que nós precisamos trazer à nossa memória, de forma intencional, aquilo que nos dá esperança. Amados, nós vivemos diariamente conflitos existenciais. O coração do homem é inquieto, nosso coração, ele é muito inconstante, isso é algo da nossa mente, é algo químico, muitas das vezes espiritual ou fisiológico, mas nosso coração muitas das vezes está em paz, e quando acorda, às vezes, nós começamos a murmurar desde o início da manhã. E quando eu olho para a vida de um profeta chamado Jeremias, ele escreve um livro chamado Lamentações, é só de lamento. Você vê que ele, pode colocar aí para a gente, você vê que ele escreve o versículo do capítulo 3, do verso 1, eu sou o homem que viu a aflição, diga comigo, aflição. Irmãos, quando você lê o capítulo 3, você não precisa ser psiquiatra, a gente não precisa ser psicólogo para ver o estado de amargura deste homem. E agora eu estou pregando para líderes, e por isso que Deus trouxe o meu coração. Liderança, pode deixar no versículo, por favor, querido. Liderança não é fácil, eu estou falando de um líder de Israel, eu estou falando de um líder que enfrentou de tudo. Jeremias, ele enfrentou açoites, ele enfrentou, se você for olhar, ele foi amarrado num tronco. Jeremias foi humilhado no início do seu ministério, no início da sua vocação. Jeremias, ele foi colocado dentro de um poço cheio de lodo. Jeremias, ele foi proibido de casar, ele não teve família. Se você for estudar a vida de Jeremias, você vai ver o quanto foi duro. Mas pastor, ele não tinha uma vocação, ele não tinha um chamado. E esse homem agora escreve sobre as suas lamúrias. Talvez você que está me ouvindo, se tirar lá Lamentações de Jeremias, talvez você poderia escrever um capítulo chamado Lamentações do seu nome. Porque eu tenho certeza que nós temos muitas coisas, muitos conflitos e que acabam deixando o nosso coração intrigado. O mundo espiritual não consigo entender, pastor, não consigo entender o propósito, eu não consigo entender essa prova. E olha o coração desse homem, eu sou um homem, ele fala, o único momento de Jeremias, de todos os 2 livros, ele usa aqui algo pessoal, ele fala, eu sou o homem que presenciou, eu vi, sabe o que ele está falando? Se você for estudar, Jeremias, ele viu Israel ser saqueado, ele viu crianças ser mortas, ele viu ali, tudo o que ele pregou acontecer, e ele fala, eu sou um homem que viu a aflição pela vara, ou seja, pela disciplina, pela correção da mão de Deus, eu vi isso, e ele está falando ali, de um coração que está aflito. O salmista lá no Salmo 42, 5, um dia o salmista estava ali com a sua mente e coração em conflito, e ali a mente queria vagar pela tristeza, pela ansiedade, e o salmista estava ali, e o Salmo, coloca aí para a gente, Salmo 42, 5, ele fala assim, porque está abatida, para ele mesmo ele fala, porque está abatida, ó minha alma. Talvez você já tenha perguntado isso, talvez eu esteja ministrando para pessoas que falam, por que eu acordei assim? Porque minha alma está abatida, porque se perturba dentro de mim, e ele mesmo responde para ele,
o salmista responde para ele: ó, fica tranquilo, porque ainda eu louvarei a Deus, pois ainda há, aleluia, ainda há esperança, na minha versão, ainda há esperança na sua presença. Eu quero dizer para alguém aqui, você que talvez esteja triste, você que me assiste, calma, querido, não é só você que passa por isso. Você que acordou às vezes com o coração assim, porque a minha alma está batida. Eu quero dizer que você ainda louvará um Deus junto com a sua casa, você ainda será feliz, terá uma família feliz. Calma, descansa nele. Você vai dizer assim: eu ainda o louvarei. Calma, pastor, mas está difícil. Calma, querido. Deus, ele não perde o controle de nada, inclusive da tua vida. Ele não perdeu o controle, confia. Ele fez o universo, ele fez todas as coisas. O verso 8 de Lamentações, capítulo 3, é interessante que o verso 8, leia comigo: ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha. Irmãos, olha a situação deste homem de Deus, olha a amargura. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está falando de clamor, ele não está falando de oração, ele está falando de algo que ele clamou, é algo, um nível a mais. É quando você, sabe, quando você clama, quando você faz o jejum: Senhor, eu preciso. Irmãos, eu estou falando de um homem de Deus, que talvez muito parecido com você já orou, mas você já elevou o nível. Ele fala: quando eu clamo e grito, ele não admite a minha oração. A minha versão aqui vai dizer que ele exclui, ou ele não admite a minha oração. Se eu fosse perguntar aqui, quantos de vocês já oraram? Deixa eu perguntar, vou fazer uma pesquisa aqui. Quantos de vocês já oraram e houve um silêncio do céu? Nada? Todo mundo, querido. Pode levantar a mão aí. Aqui está dizendo, claro que é uma figura poética hebraica. Nós não podemos confundir esse livro, ele é um livro poético hebraico. Mas ele usa figuras de linguagem, ele vai usando figuras de linguagem, e ele fala: ainda quando clamo, quando eu elevo o meu nível de petição ao Senhor, ele não admite. Ele está dizendo, ele excluiu lá no céu, o céu foi bloqueado. Irmãos, quantas vezes nós pensamos, nós temos uma visão desfocada, e nós clamamos, pedimos a Deus, e parece que Deus faz a mesma coisa. Ele está fazendo com Jeremias, mas às vezes ele faz conosco. Parece que os céus estão cerrados, o céu parece que está fechado, e a nossa oração não passa do teto. Você ora, você clama. E Jeremias, ele é conhecido por ser um profeta, teologicamente, um profeta chorão, porque em várias passagens lá em Jeremias, ele vai dizer que ele é como um poço de lágrimas, porque ele chora, e ele é conhecido então como um profeta chorão. Mas deixa eu te falar algo: todas as vezes que Deus fizer um silêncio, acalma seu coração, porque, irmãos, o silêncio de Deus, ele é pedagógico. Diga comigo, ele é pedagógico, ele é didático, ele nos ensina. O silêncio de Deus, irmãos, é processo. Diga isso: o silêncio de Deus, ele é processo, pastor Jonathan. Muitas das vezes nós estamos passando por processo, muitas das vezes nós estamos passando por provações. Irmãos, isso acontece com todo. Calma, não é só você, porque alguém pode dizer assim: está vendo o religioso? Irmãos, tem muitos pastores e líderes religiosos, e fala assim: está vendo essa provação que você está passando aí, Marceraldo? Está vendo o pastor Marcelo Pantoja? Isso aí é a mão de Deus. Você já passou por isso? É porque você não está no caminho de Deus, é porque você não está fazendo as coisas certas. Não, querido, às vezes Deus está te provando, e quando o professor está passando a prova, o aluno ali, quando Deus está passando a prova, ele é o professor, ele está em silêncio, aleluia, mas você está fazendo a prova, e eu tenho certeza que ele há de te aprovar, aleluia, nessa aprovação, nesse processo. Você crê nisso? Eu creio nisso. Mas o verso 9, além do céu estar fechado, o verso 9 vai também dizer, leia comigo: fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. Irmãos, o profeta agora, o homem de Deus usado, o profeta sacerdote, agora ele está com dificuldade de caminhar. Parece que a provação, as dificuldades acabaram paralisando o profeta. Quantas vezes as dificuldades têm nos paralisado?
Quantas vezes nós procrastinamos, quantas vezes nós dizemos, não, vou deixar esse projeto, já está acabando o ano mesmo, eu vou deixar esse projeto de devocional para o ano, eu vou deixar tal projeto para o próximo momento, e nós vamos procrastinando, e nós vamos colocando, e parece que os céus e os caminhos, né, ele começa a ficar desorientado ali, caminho tortuoso, uma metáfora, está aí, ó, caminhos de pedras lavadas, tortuosas, isso aqui é uma metáfora para uma desorientação espiritual. Irmãos, muitas das vezes nós acabamos ficando desorientados. O profeta ali, cheio de Deus, um profeta que cresceu no sacerdócio, agora ele estava desorientado. Sabe por quê, irmãos? Eu escrevi isso no meu livro e as pessoas mandam muita mensagem. Porque, irmãos, o cansaço, ele acaba tirando a nossa verdadeira visão do céu. O burnout, ele acaba desfocando aquilo que Deus tem para nossas vidas, e nós acabamos tendo uma visão. Isso aqui não é a visão de Deus, isso aqui é a visão do profeta. Ele está dizendo, Deus fechou o meu caminho, mas isso é uma visão poética dele e não de Deus. Para Deus ele estava em tratamento, às vezes para nós também, irmãos. E às vezes nós queremos desistir. Não, você às vezes só precisa descansar. Tudo que Deus quer é que você descanse. Calma, Ele não perdeu o controle da tua família. Descanse nele, querido. Então ele estava ali, assim como o céu estava cerrado, mas agora a terra também estava bloqueada. O verso 11, ele traz algo aqui também muito profundo, e desviou os meus caminhos e me fez em pedaços. A tradução no hebraico é como se Deus empurrasse ele do caminho. A tradução no hebraico é como se ele estivesse agora desorientado, e foi algo intencional de Deus. Ele está falando, Deus, ele desviou, irmãos. Quantas vezes nós falamos, olha, eu achei que estava tudo sob controle, eu tinha um planejamento, eu pensei que Deus estava comigo, mas parece que Deus agora, ele empurrou-me do caminho. Essa é a metáfora de Jeremias. Aquilo que antes era previsível, agora parece caótico. Parece que Deus me chamou para ser sacerdote, profeta, Deus me chamou para ser médico, para ser aí enfermeiro, mas as coisas não estão dando certo, a minha empresa não está dando certo. Calma, querido, Deus está em processo, Deus ele não perdeu o controle, calma. E ele fala ainda, deixou-me assolado, e no hebraico assolado é abandonado. Quando nós não sabemos a identidade da bondade de Deus, depois Jeremias vai lembrar da bondade de Deus, ele começa a desfocar então, e nós esquecemos que Deus é bom, que Ele é fiel, e ele fala assim, olha Senhor, irmãos, como é que Deus abandona? Eu tenho certeza que eu estou pregando para pessoas que estão dizendo, chega, eu estou abandonado, eu estou só, eu não consigo me encontrar num relacionamento, eu não consigo me encontrar em uma profissão, não consigo passar num concurso. Jeremias estava passando por essa sensação de abandono. Irmãos, o verso 17 foi o que mais impactou a minha vida. Eu estou escrevendo uma revista, e o verso 17, irmãos, quando eu li, falei, isso aqui não foi Jeremias. Ele fala, a paz e a tranquilidade sumiram da minha vida, e já não sei o que é, o quê? Felicidade, da minha versão, na tua versão pode estar felicidade. Irmãos, ele está falando agora que a paz, e que na tradução é shalom, agora, e a tranquilidade são algo antagônicos, ou seja, não consegue, existe um conflito entre a paz agora, e a tranquilidade, e pior, irmãos, ele está tão amargurado, Jeremias está tão cansado, que na tradução original desse texto eu já não lembro o último dia da minha vida que foi leve. Ele está tão triste, que ele fala, olha, não tenho mais o shalom, não tenho mais a paz de Deus, eu já não sei o que é alegria. Então, e ele ainda aponta isso para Deus, Senhor, ele atribui a Deus uma percepção humana equivocada. Quantas vezes nós, Senhor, porque o Senhor está fazendo, eu estou passando por uma prova, pastor,
O que foi, irmã? Deus está me passando, Deus está afastando a paz de mim. Ah, pastor, Deus está fazendo. Não, irmão, Deus, Ele entrou nas minhas finanças, e o inimigo pegou meu cartão, foi lá nos parques shopping e começou a gastar na Black Fraud. Fala, não, irmão, isso aí foi algo seu, não foi na Black Friday, não. Calma, porque nós começamos a atribuir a Deus agora, ou às vezes sobra para o capeta. Quando não sobra para Deus, sobra para o diabo. Pastor, aquele inimigo da nossa alma, o que foi, irmão? Me endividou todo. Entendi. Às vezes nós atribuímos ao Senhor, e atribuímos, e ele estava, quando nós estamos cansados, você pode observar, alguém que está cansado, se ele erra, ele procura, olha, quem foi que fez tal coisa? Quem foi que jogou a toalha aqui em cima da cama? Não, foi você mesmo. Quem foi tal coisa? Não, tem que estar tudo no seu lugar, tudo perfeito, porque as pessoas cansadas, elas acabam tentando achar um culpado. Jeremias estava cansado, eu já não sei, porque fazia tempo que ele não sabia o que era descansar, ter um momento de alegria, de leveza. Sua alma estava tão machucada que não conseguia lembrar do último dia de felicidade. Será que você está assim hoje? Pastor, eu já não sei, o último dia que eu peguei a dona fulana de tal, peguei um amigo, peguei o meu pai, e nós fomos ao cinema, fomos tirar férias. Algum religioso já deve estar pensando assim, olha, o diabo não tira férias. Ainda bem, irmão, eu não sou o diabo, tá bom? Prazer, eu tiro férias e você também tem que tirar, tá? Férias é de Deus, querida. E muitas das vezes nós acabamos esquecendo. Ele não conseguia visualizar esperança. Vou repetir, ele estava tão cansado que ele não conseguia visualizar esperança. O verso 18 ele continua, o verso 18 ele diz assim, então eu disse, já pereceu, o verso 18, já pereceu, ele fala, a minha esperança já pereceu, o verso 18, irmão, estão conversando lá, pastor Nélio. Já pereceu a minha força, como também a minha esperança, em quem, irmãos? Então eu disse, pareceu a minha esperança, a minha glória, também, acabou a força e esperança, e também, irmãos, na tradução, no original, ele fala assim, acabou o meu vigor, acabou o meu ânimo, a capacidade de continuar. Às vezes nós falamos isso como Jeremias, nós estamos cansados, fala assim, olha, pastor, eu já tentei abrir uma empresa, não deu certo, eu já tentei fazer tal coisa, já chega, eu não aguento mais esse casamento, eu não aguento mais estudar para concurso. A nossa visão ela fica distorcida, às vezes nós queremos desistir, eu não aguento mais, sim ou não, igreja? Sim ou não? Esperança, mas sabe o que é interessante? Jeremias ele continua orando, ele começa a falar que ele perdeu a esperança, mas ele continua orando, ele continua buscando ao Senhor, porque, irmão, a fé, ela pode estar ferida, a nossa fé pode estar ferida sim, podemos estar cansados, mas a nossa fé nunca será destruída, a nossa fé continua de pé, nós confiamos no Deus que está no controle. Pode ter fé ferida, pode ter sim fé ferida, mas a nossa esperança ela continua intacta, não foi destruída, aleluia. Mas querido, qual é o ofício desse homem? Qual é o ofício de Jeremias? Ele é profeta, sacerdote, e existe uma teologia chamada teologia da prosperidade, e aqui, irmãos, eu encerro aqui esse conceito, que diz que o crente não chora, Maceraldo, que o crente não passa por sofrimento, e que Deus vai te glorificar, Deus vai te entregar uma chave, e venha para a minha igreja, porque Deus vai fazer, e Deus vai acontecer, sim ou não? Irmãos, aqui cai por terra, porque nós estamos falando de um crente, eu estou falando de um sacerdote, que está passando por momentos difíceis, ele está dizendo que Deus cercou, sua alma não sabe o que é paz, faz tempo que ele não tem felicidade. Eu estou falando de um sacerdote, de um profeta que viu grandes coisas, mas Jeremias está em burnout, ele está cansado, ele está com a visão distorcida.
Querido, se você é crente, e você está passando por dificuldade, eu quero te dizer em nome do Senhor Jesus, que se alguém te falou é porque você está em pecado, eu quero hoje destruir isso que foi criado no seu coração. Eu quero destruir se alguém falou, olha, se você está passando por isso, vigia, vai orar. Você já ouviu isso? Olha, irmão, vigia, essa doença aí, vigia, isso é religiosidade, porque todos nós passamos por dificuldade. Nós somos crentes, mas, querido, apesar das dificuldades, Deus está no controle da nossa vida, aleluia. Apesar das dificuldades, Deus Ele continua sendo fiel, aleluia. Mas, irmãos, o verso 22, pode colocar a partir do verso 22, olha o que acontece no verso 22, pode colocar para a gente direto, leia comigo. Aí Jeremias começa a dizer assim, as misericórdias do Senhor, elas são a causa de nós não sermos, porque as suas misericórdias continuam, e ele continua animado, renova-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade, continua, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele, aleluia, continua, ele começa, bom, olha só, 3 vezes, diga comigo, bom é o Senhor, para os que esperam por ele, para a alma que o busca, aí de novo, bom é aguardar na salvação no... Isso, hein? Mais uma vez, bom é para o homem. E ele continua, vai, assentar solitário, fica em silêncio, calma, porquanto esse jugo. Aí ele continua, põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança, aleluia. Dei a face ao que fere, farte-se de afronta, e o Senhor não rejeitará. Essa é a hora de aplaudir, enquanto eu tomo uma água. Aleluia. Aleluia. Aleluia, queridos. Pastor, o que aconteceu com este homem? O que aconteceu com aquela alma, nesse mesmo capítulo, essa alma amargurada? O que aconteceu desse homem que estava ali, clamando, dizendo que o Senhor cercou como urso emboscada? O verso diz, ele me dilacerou, irmãos, esse homem estava dilacerado emocionalmente, e ele começa a dizer, Senhor, porque tuas misericórdias, o verso 22, volta lá, Senhor, tuas misericórdias se renovam a cada manhã, tu és fiel, tu és a minha porção, tu és bom, Senhor, aleluia. O que mudou, irmãos, sabe qual foi o segredo de Jeremias? A grande mudança está no verso 21, coloca aí para a gente, o verso 21 diz assim, leia comigo, disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei nele, a minha versão, mas vamos ler o que está no quadro aí, pode ser melhor, para você gravar isso no seu coração, a partir de hoje, eu quero, queridos, teve um dia lá que Jeremias falou, basta de lamentações, teve um momento que ele estava ali, se lamentando, ele falou, basta, talvez hoje seja esse dia, também que Deus está fazendo na vida de pessoas aqui, olha, chega, basta de murmurações, chega de lamentações, chega de angústia, em nome do Senhor Jesus, levante a sua mão, porque eu profetizo em nome de Jesus, a partir de hoje, chega de murmurações, chega de lamentações, chega de tristeza, ansiedade, queridos, Jeremias falou, eu não aguento mais, trazer à minha memória lamúrias, coisas que eu sofri, amarguras, sofrimento, a falta de perdão, pessoas que me feriram, que me colocaram em cisternas, chega, Deus está falando com pessoas aqui, olha querido, chega de você estar trazendo ressentimento, se tem uma coisa interna que não agrada o coração de Deus, está na hora de você perdoar, está na hora de você ir lá, liberar esse perdão para alguém, chega, porque enquanto você estiver com esse perdão aí travado, o céu também estará fechado, querido, isso aqui está aqui na Bíblia, até que ele falou, olha, chega, porque até aqui eu estava me lembrando de pessoas que me feriram, até hoje eu estava lembrando de pessoas que me traíram, talvez essa seja a nossa realidade, porque nós somos traídos, nós somos feridos, todos nós passamos por momentos de Jeremias, ou só eu que passo? Pode dizer, pastor, só o senhor.
Estou te vendo, hein, Amaral? O grande segredo de Jeremias é porque ele lembrou, diga comigo, de 3 coisas. Diga com fé, que você está com pouca fé. Diga 3 coisas. Primeira coisa que Jeremias lembra, está aí, ó. O verso 22 vai dizer, as misericórdias do Senhor. A primeira coisa que Jeremias lembra é que Deus, Ele é misericordioso. Jeremias começa a mudar tudo quando ele lembra que o Deus é misericordioso, e a Bíblia diz, lá o verso 23, novas são a cada manhã, elas se renovam, as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Irmãos, o problema desse homem aqui, era aquilo que, porque eu peguei no pé em relação ao devocional, agora eu vou explicar para vocês, porque eu falei tanto de devocional. Esse homem de Deus, ele amanhecia o dia ali, pela manhã talvez, frustrado, e às vezes, irmãos, quando o nosso telefone, o nosso despertador toca, nós também amanhecemos o dia assim, ó, mais um dia, e toca às 6 horas da manhã lá, o despertador, agora eu vou ter que trabalhar. Eu já vi pessoas dizendo assim, mais um maldito dia, irmão. Você acredita que eu já vi? Mandou uma mensagem para mim, pastor, mais um maldito dia. Eu falei, está repreendido, irmão. Está repreendido, porque tudo começa pela manhã, quando nós lembramos que as misericórdias do Senhor se renovam. Você, irmãos, a partir de amanhã, você vai acordar com esse sentimento, de que as misericórdias se renovaram. Mas pastor, eu tenho que trabalhar. Irmão, se você tem que trabalhar, é porque Deus deu um emprego. Eu conheço pessoas que estão aqui hoje, que estão em busca de um emprego para sustentar. Se você acorda para trabalhar, é porque Deus te deu um emprego, para você colocar pão dentro da sua casa, querido. Então você tem que ser grato por isso, porque tem uma fila de desempregado no Brasil, querendo um salário para trabalhar, e às vezes nós acordamos, lá vou eu para aquele emprego, aquele chefe, aquele departamento lá, e nós vamos murmurando, e muitas pessoas queriam, era o sonho de pessoas, ter esse emprego. E ele lembra que as misericórdias, irmãos, a palavra misericórdias aí, coloca lá para a gente, ela está no plural ou no singular? Ela está no plural, sabe por quê? Porque Deus, Ele é fonte infinita de misericórdia, não é uma misericórdia, querido, todas as manhãs temos misericórdias no plural, aleluia, porque Ele é fonte infinita de misericórdia, aleluia. Então diga comigo, o que Jeremias lembrou das misericórdias? Mas o verso 23, ele fala ainda, o verso 23, renova-se a cada manhã, grande é a tua. Sabe o que Jeremias lembrou? E às vezes nós precisamos lembrar também, que Deus, Ele é fiel, aleluia. Ei, querido, nós só temos a garantia da misericórdia, porque Ele é. Então, se Deus, Ele é fiel, às vezes nós não somos fiéis ao Senhor, às vezes nós pecamos, mas quando eu acordo, eu lembro que Ele é fiel. Então, querido, as suas misericórdias, elas estão garantidas, através da sua fidelidade, porque quando nós, ainda que nós sejamos infiéis, Ele continua sendo fiel. Ele é fiel à sua promessa. Levante a sua mão aí, você que tem promessa do Senhor, porque Ele é fiel na promessa. Aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele é fiel para completar. Aquele que começou a boa obra no seu casamento, nas suas finanças, nos seus relacionamentos, aquele que te chamou, Ele garante, aleluia, a sua fidelidade, aleluia. Ele é fiel à sua palavra, querido. Deus, Ele é fiel à sua palavra. Por quê, pastor? Lá em Mateus, capítulo 8, diz a palavra do Senhor, Senhor, não mereço receber aí debaixo do meu teto. Mas aí fala assim, o centurião, mas diz uma palavra, Senhor, libera uma palavra, e o meu servo será curado. Querido, Deus, Ele é fiel à sua palavra. Se Ele prometeu para você, se Ele prometeu e é fiel, Ele vai cumprir, aleluia. Ele é fiel. Jeremias estava em depressão, ele estava cansado, mas aí, o Senhor é misericordioso, mas Ele é fiel, aleluia. E aquilo começou a renovar o coração dele, e aquilo começou a renovar o coração, a esperança. E ele fala ainda no verso 24, além da misericórdia, além da fidelidade, ele fala assim, o Senhor é a minha.
Ei, querido, calma. Você pode dizer: pastor, eu não consegui passar num concurso, eu não tenho herança, pastor. Calma, o povo levita também não tinha herança, mas o Senhor falou: olha, eu serei a porção de vocês. Vocês não terão, sabe por quê? Quando vocês precisarem, eu vou ser o sustento de vocês. Deus está dizendo para alguém: ei, calma, quando você precisar, eu vou ser a tua porção, eu vou ser a tua porção, aleluia, eu vou ser a tua porção, aleluia. A partir de hoje, querido, acorde com isso. Senhor, Tu és misericordioso. Vem cá, meu filho, vem cá, minha filha. Vamos aqui orar, porque, Senhor, Tu és misericordioso. Senhor, e aí Jeremias começa a dizer: Senhor, porque a Tua bondade, e ele continua lembrando da Sua misericórdia, da bondade. Irmãos, vem para cá, ministério de louvor, tem um louvor sobre bondade. Aliás, você sabia que existe um louvor que fala sobre justamente esse capítulo? Acho que é da Ana Paula Valadão. Esse louvor foi escrito lá no céu, querido. Então, a partir de hoje, todas as vezes que você acordar e o coração quiser murmurar, e o coração quiser trazer ali à memória coisas tristes, porque a Bíblia fala: tudo aquilo que for justo, tudo aquilo que for verdadeiro, tudo aquilo que for louvável, tudo aquilo que for de boa fama, nisso você vai trazer a tua memória, aleluia. Então, a partir de hoje, querido, Apocalipse diz, fica de pé, igreja, aleluia. Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, ouvir a minha voz, abrir a porta, cearei com ele, e ele ceará comigo. Ei, sabe o que Deus está dizendo, querido? Às vezes, de manhã também, existe um outro personagem que bate a porta lá, ó. Sabe quem é? Satanás, que bate a porta do nosso coração de manhã, e aí vai saber o que está passando nessa mente, o que está passando nesse coração. No meu coração, sabe o que está, Satanás? É que o Senhor é misericordioso, Ele é fiel, Ele é a minha porção. É isso que está na minha mente, é isso, é tudo que é justo, aquilo que é louvável, aquilo que é bom, aleluia. É isso que se passa no meu coração, aleluia. A partir de hoje decida, sabe por quê, querido? Aí o inimigo que bateu lá, né? Jesus também bateu: eis que estou à porta e bato. Se ele olhar essa postura, ele vai dizer: eu sou tua porção, meu filho. Chegou a hora de mudança, chegou a hora, chegou o tempo, aleluia, de mudança. Então agora vem cá, tu é o meu filho, eu vou ser o teu pai, aleluia. Feche os seus olhos, querido. Quero que você glorifique, 2 minutos glorificando, aleluia. O Espírito Santo tem nos, meu Pai, igreja, o Espírito Santo, esses dias, Ele tem nos enchido de uma graça aqui na nossa igreja, aleluia. Palavras do céu, aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em sua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero. Diga isso pro Senhor. Eu espero em ti. Espera, Senhor. Eu te adoro, Deus de amor. Diga isso, Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero, Senhor. Quero trazer à memória
descanso, Senhor. Eu espero em ti. Eu te adoro, Deus de amor. Oh, aleluia. Levante a sua mão para o céu, sim, querido. Porque Deus está dizendo para alguém: eu sou tua porção, eu vi você nascer. Ei, Jeremias, eu te conheci desde o ventre da tua mãe. Deus está dizendo, assim como o livro de Jeremias começa dizendo: eu te conheço, Jeremias. E ele fala: eu não passo de uma criança. Deus falou: eu serei contigo. Deus está dizendo para alguém aqui: calma, eu te conheço, eu te formei desde o ventre da tua mãe. Eu conheço os teus dilemas, eu conheço as tuas indagações. Deus está dizendo para alguém aqui, Deus está dizendo para mim: eu conheço esse coração inquieto, minha filha. Eu sei o que você está passando, meu filho. Mas traga a sua memória, mas traga a sua memória isso. Você pode dizer: pastor, o senhor não sabe. Não, eu não sei, mas Deus sabe, querido. Ele sabe que você está passando momentos difíceis. Deus conhece o coração inquieto. Mas assim como o salmista, Deus está dizendo, e você pode dizer: eu ainda o louvarei. Eu ainda o louvarei, aleluia. Junto com a sua casa, eu ainda o louvarei. Como é bom poder confiar em sua fidelidade. Eu descanso em ti, Eu espero em ti. eu espero em ti. Oh, eu te adoro, Deus de amor. Em ti eu posso me alegrar, com ousadia declarar: o Deus a quem eu sirvo nunca falhou e não falhará. Não falhará. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor, ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em sua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti. Eu te adoro, Deus de amor. Queridos, se existe alguém, eu estou vendo muitos da nossa igreja aqui, mas se você quer fazer uma mudança: pastor, eu quero aceitar o Senhor Jesus, eu quero me reconciliar, eu preciso receber uma oração. Eu vou te dar uma chance, não vou insistir, porque ninguém obriga, isso aqui é algo voluntário, algo que Deus fala ao coração, não é o pastor. Eu preciso dar a chance. Mas se você quiser hoje: pastor, eu estou voltando, então eu estou aceitando. Temos alguém que gostaria de se reconciliar ou aceitar Jesus como único e suficiente Salvador? Temos alguém? Pastor, eu quero me reconciliar hoje com esse Deus de amor. Temos uma pessoa, a primeira pessoa ali, queridos. Aleluia. Onde está a segunda pessoa? Pastor, eu preciso desse Jesus. Eu preciso, tem que ser hoje.